Ela parecia deslocada. Sapatos baixos desgastados, uma camisa amassada e um violino enrolado em um pano velho. Risadas irromperam no momento em que ela entrou. Será que a equipe de limpeza se perdeu? É uma audição musical ou um teste de elenco beneficente? Alguém jogou uma cadeira de plástico para ela. Guarde-as de couro para músicos de verdade. Uma aluna enfiou um violino de prática empoeirado e desafinado em suas mãos. Vamos ouvir o som de um carrinho de supermercado. Ela não disse nada. Apenas sentou e tocou. Ao som da terceira nota, a sala congelou. O que eles pensavam ser lixo acabara de fazer as paredes tremerem. O auditório do prestigiado Conservatório de Harmonia fervilhava de expectativa, com suas poltronas de veludo repletas de músicos elegantes segurando instrumentos reluzentes. No fundo da sala, quase invisível em meio à grandiosidade, estava sentada Helena Harper. Quem? Seu vestido simples de linho, ligeiramente desfiado na bainha, pendia frouxamente em seu corpo esguio. Seus velhos sapatos de lona, gastos e desbotados, apareciam sob o tecido. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves e desgrenhadas sobre os ombros, emoldurando um rosto impressionante em sua simplicidade. Linda, mas deliberadamente sem adornos. Aos 19 anos, Helena se portava com uma força serena, seus olhos castanhos perscrutando o ambiente com uma observação serena. Hoje era a audição anual do conservatório para o International Showcase, uma apresentação que poderia lançar a carreira de um músico no cenário global. A sala fervilhava de nervosismo, enquanto os alunos cochichavam sobre quem garantiria a cobiçada vaga solo. Helena, no entanto, estava sentada sozinha, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo e um estojo de violino desgastado a seus pés. Ela não estava ali para perseguir a fama. Ela estava ali por algo muito mais pessoal. Do outro lado do corredor, a professora Margaret Stein, uma mulher de olhar aguçado e com reputação de padrões implacáveis, inclinou-se na direção de seu colega, Dr. Lawrence Brooks. Seu olhar pousou em Helena e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. "Olha só aquele", murmurou ela, apontando para a última fileira. Que ousadia da parte dela pensar que aquele vestido combina com as luzes do palco. O Dr. Brooks, um homem magro com uma propensão a comentários cortantes, seguiu o olhar dela e riu baixinho. "O que vem a seguir? Fazer um teste num saco de batatas?" O riso deles chamou a atenção, e logo sussurros se espalharam pela sala. Os alunos se viraram para olhar para Helena, com expressões que misturavam pena e divertimento. Alguns cobriram a boca para esconder o sorriso. O rosto de Helena permaneceu sereno, embora seus dedos apertassem levemente a alça do estojo do violino. Ela já havia enfrentado julgamentos antes, inúmeras vezes, na verdade. Não era novidade, mas ainda doía. Na primeira fila, Caleb Warner, um prodígio do violino com cabelo penteado para trás e um blazer sob medida, percebeu a zombaria. Sua reputação de menino de ouro do conservatório era merecida, mas sua arrogância também. Ele se inclinou para sua amiga Sophie Kendall, uma flautista de língua afiada, e deu um sorriso irônico. "Ela parece ter vindo de um brechó", disse Caleb em voz alta o suficiente para que todos por perto ouvissem. "O que ela está fazendo aqui?" Sophie riu, jogando seus cachos brilhantes para o lado. Provavelmente perdida a caminho de uma apresentação de rua. A sala explodiu em risadas suaves e a confiança de Caleb aumentou. Ele se levantou, espanando fiapos imaginários da manga, e se dirigiu à multidão com falsa generosidade. "Para ser justo", gritou, com a voz transbordando sarcasmo, "vamos dar uma chance a ela. Pelo menos para o nosso entretenimento." As risadas ficaram mais altas, mais ousadas. Alguns alunos bateram palmas, como se fosse uma apresentação em si.
Enquanto Helena atravessava a sala para pegar seu estojo de violino, Sophie Kendall se levantou abruptamente, sua flauta brilhando sob os lustres. "Espere!" ela gritou, com a voz áspera e teatral. "Vamos garantir que todos vejam bem a nossa estrela." Ela gesticulou para o vestido de Helena com uma pena exagerada, os lábios se curvando em um sorriso irônico. "Sério, vocês acharam que isso era uma festa à fantasia? Ou vocês simplesmente não têm espelho?" A sala explodiu em gargalhadas. Os alunos apontando enquanto as bochechas de Helena coravam levemente, não de vergonha, mas pelo peso da maldade deles. Sophie sentou-se novamente, triunfante, enquanto sussurros de patético e constrangedor se espalhavam pela multidão. Os olhos de Helena se voltaram para Caleb, mas ela não se mexeu. Em vez disso, ela inclinou a cabeça levemente, como se o estivesse estudando. Seu silêncio só alimentou a crueldade da sala. A professora Stine ergueu uma sobrancelha divertida. Ela parecia deslocada. Sapatos baixos desgastados, uma camisa amassada e um violino enrolado em um pano velho. Risadas irromperam no momento em que ela entrou. Será que a equipe de limpeza se perdeu? É uma audição musical ou um teste de elenco beneficente? Alguém jogou uma cadeira de plástico para ela. Guarde-as de couro para músicos de verdade. Uma aluna enfiou um violino de prática empoeirado e desafinado em suas mãos. Vamos ouvir o som de um carrinho de supermercado. Ela não disse nada. Apenas sentou e tocou. Ao som da terceira nota, a sala congelou. O que eles pensavam ser lixo acabara de fazer as paredes tremerem. O auditório do prestigiado Conservatório de Harmonia fervilhava de expectativa, com suas poltronas de veludo repletas de músicos elegantes segurando instrumentos reluzentes. No fundo da sala, quase invisível em meio à grandiosidade, estava sentada Helena Harper. Quem? Seu vestido simples de linho, ligeiramente desfiado na bainha, pendia frouxamente em seu corpo esguio. Seus velhos sapatos de lona, gastos e desbotados, apareciam sob o tecido. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves e desgrenhadas sobre os ombros, emoldurando um rosto impressionante em sua simplicidade. Linda, mas deliberadamente sem adornos. Aos 19 anos, Helena se portava com uma força serena, seus olhos castanhos perscrutando o ambiente com uma observação serena. Hoje era a audição anual do conservatório para o International Showcase, uma apresentação que poderia lançar a carreira de um músico no cenário global. A sala fervilhava de nervosismo, enquanto os alunos cochichavam sobre quem garantiria a cobiçada vaga solo. Helena, no entanto, estava sentada sozinha, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo e um estojo de violino desgastado a seus pés. Ela não estava ali para perseguir a fama. Ela estava ali por algo muito mais pessoal. Do outro lado do corredor, a professora Margaret Stein, uma mulher de olhar aguçado e com reputação de padrões implacáveis, inclinou-se na direção de seu colega, Dr. Lawrence Brooks. Seu olhar pousou em Helena e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. "Olha só aquele", murmurou ela, apontando para a última fileira. Que ousadia da parte dela pensar que aquele vestido combina com as luzes do palco. O Dr. Brooks, um homem magro com uma propensão a comentários cortantes, seguiu o olhar dela e riu baixinho. "O que vem a seguir? Fazer um teste num saco de batatas?" O riso deles chamou a atenção, e logo sussurros se espalharam pela sala. Os alunos se viraram para olhar para Helena, com expressões que misturavam pena e divertimento. Alguns cobriram a boca para esconder o sorriso. O rosto de Helena permaneceu sereno, embora seus dedos apertassem levemente a alça do estojo do violino. Ela já havia enfrentado julgamentos antes, inúmeras vezes, na verdade. Não era novidade, mas ainda doía. Na primeira fila,
Caleb Warner, um prodígio do violino com cabelo penteado para trás e um blazer sob medida, percebeu a zombaria. Sua reputação de menino de ouro do conservatório era merecida, mas sua arrogância também. Ele se inclinou para sua amiga Sophie Kendall, uma flautista de língua afiada, e deu um sorriso irônico. Ela parece ter vindo de um brechó, disse Caleb em voz alta o suficiente para que todos por perto ouvissem. O que ela está fazendo aqui? Sophie riu, jogando seus cachos brilhantes para o lado. Provavelmente perdida a caminho de uma apresentação de rua. A sala explodiu em risadas suaves e a confiança de Caleb aumentou. Ele se levantou, espanando fiapos imaginários da manga, e se dirigiu à multidão com falsa generosidade. Para ser justo, gritou, com a voz transbordando sarcasmo. Vamos dar uma chance a ela. Pelo menos para o nosso entretenimento. As risadas ficaram mais altas, mais ousadas. Alguns alunos bateram palmas, como se fosse uma apresentação em si. Enquanto Helena atravessava a sala para pegar seu estojo de violino, Sophie Kendall se levantou abruptamente, sua flauta brilhando sob os lustres. Espere! Ela gritou, com a voz áspera e teatral. Vamos garantir que todos vejam bem a nossa estrela. Ela gesticulou para o vestido de Helena com uma pena exagerada, os lábios se curvando em um sorriso irônico. Sério, vocês acharam que isso era uma festa à fantasia? Ou vocês simplesmente não têm espelho? A sala explodiu em gargalhadas. Os alunos apontando enquanto as bochechas de Helena coravam levemente, não de vergonha, mas pelo peso da maldade deles. Sophie sentou-se novamente, triunfante, enquanto sussurros de patético e constrangedor se espalhavam pela multidão. Os olhos de Helena se voltaram para Caleb, mas ela não se mexeu. Em vez disso, ela inclinou a cabeça levemente, como se o estivesse estudando. Seu silêncio só alimentou a crueldade da sala. A professora Stine ergueu uma sobrancelha divertida. Seu corpo balançava levemente com a música, mas seu rosto permanecia sereno, sua concentração absoluta. O violino, apesar de suas falhas, cantava sob seu comando, sua voz crua, mas poderosa. Ela percorreu os trechos mais traiçoeiros da peça com uma precisão de tirar o fôlego, seu fraseado imbuído de uma profundidade que revelava anos, décadas de devoção. Nos bastidores, uma jovem assistente, a professora Clara Ingin, sussurrou para si mesma. É assim que Menuhin costumava tocar. A nota final soou, aguda e triunfante, antes de desaparecer no silêncio. Por um momento, ninguém se moveu. Então, o auditório irrompeu em aplausos, atordoados, fervorosos, imparáveis. Os alunos se levantaram de um salto, esquecendo a zombaria anterior. Até mesmo aqueles que haviam rido mais alto aplaudiram, com os rostos em uma mistura de espanto e vergonha. Helena abaixou o violino com a respiração firme e a expressão inalterada. Ela não se deleitou com os aplausos, nem reconheceu a repentina adoração da multidão. Simplesmente ficou ali, com o instrumento empoeirado nas mãos, esperando. A professora Steen foi a primeira a falar, com a voz trêmula. Mocinha, qual é o seu nome? Helena Harper, respondeu ela suavemente, num tom educado, mas firme. O Dr. Brooks se levantou, ajeitando os óculos como se quisesse vê-la com mais clareza. Onde você treinou a Sra. Harper? Isso foi extraordinário. A sala se inclinou para a frente, ansiosa por sua resposta. Os lábios de Helena se curvaram em um pequeno sorriso, quase melancólico. Eu fui a última aluna do professor Keller, disse ela, antes de ele falecer. Eu só queria que a música dele continuasse viva. O auditório ficou em silêncio novamente, o peso das palavras dela pairando sobre eles como uma névoa. O professor Samuel Keller fora uma lenda, um gênio recluso, cujas performances redefiniram o violino por uma geração. Ele era famoso por recusar alunos formais,
alegando que ninguém era digno de seu tempo. Durante anos, circularam boatos de que ele havia contratado um único aprendiz em seus últimos dias, mas ninguém sabia quem ou se o boato era mesmo verdadeiro. Clara Nguyen ofegou audivelmente, levando a mão à boca. Keller, você estudou com Samuel Keller? Helena assentiu uma vez, com o olhar distante. Ele me ensinou por 3 anos, até o fim. Os painelistas trocaram olhares, com os rostos pálidos. A diversão anterior do professor Steen havia evaporado, substituída por algo semelhante ao medo. Dr. Brooks afundou na cadeira, resmungando. Meu Deus! Caleb se remexeu desconfortavelmente na cadeira, com as mãos cerradas em punhos. Sophie olhou para o chão, com as bochechas coradas de vergonha. A crueldade anterior da sala agora pairava como uma sombra, impossível de ignorar. A professora Steen pigarreou, lutando para recuperar sua autoridade. Senhora Harper, foi uma apresentação excepcional. Gostaríamos de lhe oferecer a posição solo no evento internacional. É uma oportunidade rara. Obrigada. Helena interrompeu gentilmente. Mas prefiro não fazer o solo. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Caleb levantou a cabeça bruscamente, estreitando os olhos como se não conseguisse compreender a recusa dela. Helena continuou, com a voz firme, mas calorosa. Gostaria de propor outra coisa. Há estudantes por aí que amam música tanto quanto eu, mas não têm condições de estudar aqui. Se eu for escolhido para alguma coisa, pedirei que o conservatório crie um fundo de bolsas de estudo em nome do professor Keller. Os painelistas piscaram, pegos de surpresa. Dr. Brooks se recuperou primeiro, assentindo lentamente. É um pedido generoso, Sra. Harper. Vamos levar isso a sério. Não se trata de generosidade, disse Helena com o olhar firme. Trata-se do que é certo. Música não deveria ser trancada atrás de um acesso pago. A sala ficou silenciosa novamente, suas palavras ressoando com uma clareza que envergonhava a zombaria anterior. Clara Nguyen enxugou uma lágrima da bochecha. Sua expressão era de silenciosa admiração. O professor Steen hesitou, depois assentiu. Muito bem. Discutiremos a bolsa imediatamente. Mas, senhora Harper, a senhora precisa entender. Você mereceu um lugar aqui hoje. Seu talento é inegável. Helena inclinou a cabeça, um gesto de reconhecimento e não de concordância. Obrigada. Mas eu não vim aqui para provar meu valor. Vim homenagear minha professora. Com isso, ela desceu do palco, com o violino ainda na mão. Os aplausos a seguiram, mais suaves agora, quase reverentes, enquanto ela passava pela primeira fila. Caleb desviou o olhar, o maxilar tenso. Sophie torceu a flauta nas mãos, incapaz de encontrar o olhar de Helena. Nos dias que se seguiram, o conservatório fervilhava com a apresentação de Helena. Os alunos contavam a audição em voz baixa, como se temessem perturbar a memória. O júri convocou uma reunião de emergência e, em uma semana, foi anunciado o Fundo de Bolsas Samuel Keller, um programa integral para músicos talentosos de comunidades carentes. O nome de Helena foi associado à iniciativa. Embora ela insistisse que a iniciativa homenageasse apenas Keller, as consequências para aqueles que a ridicularizaram foram rápidas e contidas. Caleb Warner foi suspenso por um semestre, e sua má conduta foi considerada uma violação do Código de Conduta do Conservatório. No dia seguinte à audição, o salão principal do conservatório estava lotado para uma assembleia de emergência. Caleb Warner estava diante do corpo docente, com sua arrogância habitual desaparecida, substituída por uma onda de humilhação. A professora Stein, com o rosto sério, anunciou sua suspensão à multidão silenciosa. Suas ações desonraram esta instituição, disse ela, com a voz cortando o ar. Você zombou de um colega cujo talento supera o seu, e por isso passará um semestre refletindo fora do campus. Os olhos de Caleb se voltaram para o chão, o peso de cada olhar esmagando seu orgulho.
Sussurros o seguiram enquanto ele saía. O menino de ouro agora, um conto de advertência, com seu futuro em Harmony, por um fio. Sophie Kendall enfrentou uma penalidade semelhante, com sua bolsa de estudos sendo reavaliada. O acerto de contas de Sophie Kendall ocorreu durante uma reunião a portas fechadas, com o Conselho Disciplinar do Conservatório. Sua bolsa de estudos, antes motivo de orgulho, estava agora em perigo, e suas apresentações de flauta eram ofuscadas por seu papel na humilhação de Helena. O Dr. Brooks, que havia rido de suas provocações, agora permanecia impassível ao ler a decisão do conselho. Seu financiamento estava em suspenso, e sua reintegração dependia de um pedido público de desculpas e de um treinamento obrigatório em ética. As mãos de Sophie tremiam ao sair da sala. Sua língua afiada silenciada. Seu status entre os colegas em declínio. A notícia se espalhou rapidamente, um lembrete claro de que o talento por si só não apagava a crueldade. O professor Stein e o doutor. Brooks emitiram desculpas públicas, com palavras cuidadosamente elaboradas, mas sinceras. A cultura do conservatório mudou, ainda que apenas ligeiramente, enquanto os alunos cochichavam sobre a garota que havia virado o mundo deles de cabeça para baixo. Helena, por sua vez, continuou seus estudos discretamente. Frequentou aulas, praticou em salas de ensaio vazias e recusou todos os pedidos de entrevista que recebeu. Quando questionada sobre o motivo de ter recusado o solo, ela apenas respondeu que a música importa mais do que o palco. Certa noite, ao sair do conservatório, uma aluna mais jovem, uma pianista tímida chamada Lily, aproximou-se dela. Helena, disse ela, hesitante, eu estava lá na audição. Eu não ri, mas também não os impedi. Me desculpe. Helena sorriu, com um olhar gentil. Você está aqui agora. É isso que importa. Lily agarrou sua partitura, encorajada. O que você fez mudou tudo. As pessoas estão falando sobre a bolsa, sobre Keller, sobre você. Eu não fiz isso por mim, disse Helena, ajustando a alça do estojo do violino. Eu fiz isso por ele, e por qualquer um que já tenha ouvido que não pertence àquele lugar. Enquanto se afastava, com sua silhueta emoldurada pelo sol poente, Lily ouviu um aluno que passava a sussurrar para outro. Ela não precisa dos holofotes. Ela é a luz. Os passos de Helena não vacilaram. Ela não precisava de seus elogios, nem desejava sua redenção. Ela carregava a música de Keller dentro de si, e isso bastava. Se esta história fez seu coração parar, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever para mais.